Quem me acompanha nas redes sociais deve ter percebido que eu estou postado muita foto de quadros. Eu estou praticamente pegando minhas fotos e transformando em quadros, que na verdade são portais. E muita gente tem me perguntado como é que eu faço essas fotos, essas simulações, porque se vocês perceberem bem, vão ver que os quadros não são simplesmente as imagens postadas lá na rede. Na verdade, eu pego minhas fotos e faço a simulação dela inserida em algum ambiente. E é isso que eu vou mostrar a vocês hoje nesse tutorial. Espero que seja de grande ajuda. Então, pessoal, para esse tutorial, a gente vai precisar de alguns recursos. Eu vou disponibilizar para vocês aí na descrição do vídeo o link para que vocês baixem esses recursos, tá? São basicamente duas imagens. A imagem eu não vou disponibilizar, tá? Aí fica a cargo de vocês utilizar a imagem que você quiser para sua simulação. Mas eu vou mostrar aqui para vocês com o farol do Recife e com uma paisagem lá do deserto do Atacama, no Vale de la Luna. Também separei aqui a sala, que a gente vai colocar o quadro ele sendo único na vertical. E a mesma sala, porém tirando esse lustre, que é para exemplificar o caso do tríptico, ok? Fora isso, eu tenho também aqui um pattern de madeira. Eu vou mostrar mais para frente para vocês como procurar por patterns e como instalar no Photoshop. Então a gente vai começar abrindo. Vamos começar pelo quadro simples, tá? Depois a gente faz o triplo. Então a gente vai começar abrindo a imagem da gente no Photoshop. Tá aqui a imagem. E criar uma nova camada. Como é que a gente cria uma camada? Clicando nesse botãozinho de mais aqui, ó. Criada a camada, a gente vai pegar a ferramenta de seleção, que é essa daqui, e fazer um retângulo. Assim, mais ou menos como a gente acha que ficaria bom o nosso quadro aqui. Aqui tá bom. E aí vamos preencher, pintar essa seleção de branco. Como é que a gente faz isso? Primeiro a gente tem que ter certeza que a cor branca está selecionada aqui. Então como é que a gente faz isso? Apertando na letra D. Então quando você aperta D, o Photoshop reseta essas duas cores aqui para as cores default. Se aqui, por exemplo, tivesse qualquer outra cor, quando você aperta D, volta a ser preto. Porque a cor default daqui é o preto em cima e o branco embaixo, tá? A cor de cima é foreground e a cor de baixo é background. Feito isso, a gente vai agora pintar isso aqui de branco. Como é que a gente faz? Eu vou tentar o máximo possível não usar atalhos, tá? Porque você pode estar usando o Windows e como o meu é Mac, os atalhos são diferentes. Então a gente vai em Edit, Fill. E vai selecionar aqui a cor de background, que é a cor branca. Pintou. Agora a gente vai desselecionar. Então vem aqui em Select, Deselect, ok? E vamos posicionar esse quadro na posição correta aqui. Vamos botar no meio da imagem. Seria mais ou menos aqui, talvez. Já está mais ou menos na posição certa. Vamos deixar aqui, tá? Precisa ser muito perfeccionista não, porque isso é só um tutorial. E agora o que, que a gente vai fazer? A gente precisa duplicar esta camada. Como é que a gente faz? Pega ela e arrasta para o sinalzinho do mais. Tá aqui, duplicou. Vamos renomear a de cima para moldura e a de baixo para imagem. Então a gente vai esconder temporariamente a camada imagem. Como é que faz isso? Clicando no olhinho que tem do lado da camada aqui, ó. Pronto. E com essa moldura aqui, o que é que a gente vai fazer? É aqui que a gente vai fazer de fato nossa moldura. Como é que a gente faz isso? Clicando nesse FX que tem aqui, ó, FX, e indo em Stroke inicialmente. Você vai ver que ele já veio com o estilo de madeira, porque eu já tenho instalado, mas o seu vai vir assim, entendeu? Então você vai conseguir botar moldura preta, por exemplo, tá vendo? Que não é nosso caso, não é o que eu vou mostrar a vocês aqui, mas poderia ser isso, certo? Então como é que a gente faz para a moldura da gente, a borda, ficar com aspecto de madeira? É aqui que a gente precisa do pattern que eu falei inicialmente. Como é que a gente acha esses patterns? Você vem no Google, bota Wood Pattern
Photoshop, tá aqui. Esse que eu baixei foi esse aqui, ó, padrões de madeira sem costura. Então você vai baixar esse arquivo. Não precisa você baixar que eu vou disponibilizar, tá, no link, mas eu estou só mostrando como é que eu acho essas coisas. Então você vai baixar esse arquivo. Dentro vai ter esse arquivo com extensão .pat. Então você vai vir aqui, ó, no stroke que tem. Em vez de selecionar color, você vai botar pattern. Então assim, o Photoshop já vem com alguns patterns pré-instalados. Aqui é porque esse aqui já está pré-instalado, vou desinstalar e reinstalar para mostrar a vocês. Deixa eu ver se eu consigo selecionar mais de um, delete patterns. Pronto. Então o que é que vocês vão fazer? Vão clicar, uma vez que ele clicou aqui nessa setinha, vocês vão clicar aqui na engrenagem e na opção Import Patterns. E vão selecionar o arquivo que vocês vão baixar da internet. No nosso caso, esse arquivo aqui. Ó, uma vez que você colocou, ele vai aparecer aqui. E aí você seleciona qual é a moldura, qual é o pattern que você quer. Tem esse mais escuro, tem esse mais claro. Isso aí fica a critério, ok? Então eu vou deixar esse mais claro mesmo. E vou apertar aqui, ó, no size. No size você controla o tamanho, tá vendo? Então eu acho que até aqui assim tá legal, 20, vou botar 20. Ok? No resto das coisas não precisa mexer. Então o que é que a gente precisa fazer agora? A gente precisa adicionar um novo stroke, que seria aquele vãozinho mais escuro que tem, né, na moldura do tipo caneleta. Como é que a gente faz isso? A gente clica no mais aqui nesse stroke, ele vai adicionar um novo logo abaixo, então a gente seleciona o stroke de baixo, clica em Reset Default, porque quando ele criar um novo, ele vai criar com a cópia do anterior, mas não é isso que a gente quer um preto. Então a gente vai clicar em Reset to Default e vai aumentar o tamanho aqui, ó, até ver que ficou um tamanho satisfatório. Acho que 27 tá bom. Tá um pouquinho mais. Pronto, 29. Ok? O que é que a gente precisa fazer agora? Uma sombra. Se vocês forem perceber, tudo que tem ao seu redor tem sombra. A luz bate e causa uma sombra projetada em algum canto. Então a gente precisa fazer uma sombra aqui. Um detalhe sobre sombras. É sempre importante que você analise na sua imagem de onde está vindo a luz e para que lado as sombras estão sendo projetadas. No nosso caso aqui, ó, se você reparar aqui no pé do sofá, você vai ver que a luz está vindo da esquerda para a direita e as sombras estão sendo projetadas nessa posição. Então é importante que você tente reproduzir essa mesma direção na sombra que você vai criar para o seu quadro, certo? Então, o default aqui, a sombra está vindo meio que de cima e sendo jogada para essa posição aqui, ó. Que não é bem isso que a gente quer, né? A gente quer uma sombra mais lateral. Talvez essa daqui esteja bom. 145 graus, tá vendo? Aqui no tamanho, você pode escolher o tamanho da sombra. Eu não gosto de mexer muito, normalmente deixo o tamanho padrão. Aqui você controla a opacidade dessa sombra, muito clara, muito escura. A gente deixa meio termo aqui, ó. Se vocês forem ver, as sombras aqui não estão muito escuras, né? A não ser essa totalmente embaixo do sofá, mas a sombra realmente está meio clarinha. Então a gente pode deixar aqui em 80%. A distância aqui você controla o quanto distante ela é do quadro, ó. Então vamos deixar aqui assim. Aqui tá bom. Em 19. Outro detalhe importante, esses valores de distância, de tamanho do stroke, que é o size, entendeu? Podem variar de acordo com a resolução da sua foto. Então, esses valores que eu estou colocando aqui não são valores absolutos, ok? Então, quando você pegar o arquivo final aqui do projeto, sinta-se à vontade de, quando for copiar o estilo para outra imagem, personalizar esses tamanhos aqui, ok? Então a gente terminou aqui, ó, o drop shadow, o stroke e os dois strokes, ok? E aqui está nosso quadro, só falta colocar a imagem aqui, certo? Só que a gente não consegue trabalhar, colocar a imagem aqui com isso
com essa camada tendo estilos aplicados. Então o que é que a gente precisa fazer? A gente precisa tornar essa imagem, a imagem que tem nessa camada, uma imagem única, sem efeitos aplicados. E como é que a gente faz isso? A gente vem com o botão direito na camada e clica nessa opção, Rasterize Layer Style. Só que eu não vou fazer isso agora. Antes de fazer isso, eu vou fazer uma cópia dessa camada e tornar ela invisível. Por que eu estou fazendo isso? Porque a intenção depois é copiar esses estilos para o tríptico, para não ter que refazer tudo do zero. Então, uma vez que eu fiz a cópia, eu vou rasterizar. Pronto. Agora sim, ó. Essa imagem aqui é uma imagem única, não tem estilos aplicados, é como se fosse uma imagem normal que você pegou e botou aqui. O que é que a gente precisa fazer agora? A gente precisa excluir essa parte branca. Então que a gente seleciona a varinha mágica aqui, ó, clica na parte branca e aperta Delete, ok? Agora ficou apenas a moldura visível. Então a gente vai tornar a camada da imagem visível, clicar na camada e convertê-la para um objeto inteligente, que é esse aqui, Convert to Smart Object, certo? Uma vez feito isso, basta você dar 2 cliques nessa camada, está aqui. Então você vai abrir sua imagem, vamos arrastar ela para ir para dentro, que é essa daqui, ok? E vai redimensionar a imagem para que caiba nessa área branca. Esse não é bem o modo recomendado, tá? O recomendado é que você faça a sua área branca de acordo com o tamanho da sua imagem, para não ter que mexer no tamanho da imagem. Mas para efeito didático deste tutorial, que é apenas mostrar como faz a borda, certo? Como faz a moldura, eu estou fazendo assim. Ok? Uma vez selecionado, você salva esse arquivo, File Save e fecha. E aqui está a camada. Eu vou salvar esse arquivo aqui como Save As. Vou botar aqui Save to Your Computer. Vou salvar aqui na pastura. Eu vou botar aqui único. .psd. E agora a gente vai criar o tríptico. Como é que a gente faz? Você vai vir. Eu vou começar do zero, tá? Eu vou fechar esse aqui. Agora a gente vai abrir a imagem que eu separei para ser a do tríptico. Deixa eu apagar isso aqui. A imagem que eu separei para ser o tríptico foi essa daqui, ó. Então eu vou abrir ela no Photoshop. Ok, aqui tá. Vou abrir também, essa vez eu vou mudar um pouco a ordem, vou fazer mais ou menos da forma correta. Vou abrir também a imagem. Ok. Vou ver mais ou menos quantos pixels eu quero ela de largura. Então começando daqui até aqui, ó. Eu tenho 835 pixels de largura. 835. Ok? Então eu vou redimensionar essa imagem aqui para que ela fique com 835 de largura. Deixa eu só conferir quantos image size você vai ver. Essa imagem aqui é de 72 pixels por polegada. Então a gente vai deixar essa aqui com a mesma resolução. 72 e de largura 835. Acho que era isso, não lembro não. Qualquer coisa a gente corrige. Ok? Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou dividir essa imagem aqui em 3. Como é que eu vou fazer isso? Se ela tem 835, então 835, calculadora, calculadora, 835 dividido por 3, eu vou botar aí com 278, tá? Cada pedacinho. Não é assim que se faz. Na prática, a gente sabe que um tríptico não precisa ter necessariamente 3 tamanhos iguais. Na verdade, a gente tem que ver as áreas de interesse da imagem e evitar cortar essas áreas. Mas, como eu já falei anteriormente, isso aqui é um vídeo didático. Então, a ideia não é falar sobre composição, sobre decoração, nem nada. É mostrar como faz a moldura, certo? Já esqueci até o tamanho.
Calculadora. 835 dividido por 3. 278, mais ou menos. Então agora a gente vai dividir a imagem da gente em 3 pedaços, certo? De 278 pixels. Como é que eu faço isso? É importante que você esteja com a régua mostrando aqui. Se não tiver, você vem em View e seleciona a opção Rule. Se tiver em português, vai ser réguas. E aí vai aparecer a régua aqui. Então você clica na régua e arrasta. Aí 278 mais ou menos. Pronto. Aí 278 vezes 2. Vezes 2. O outro pedacinho tem que ficar 556,5 mais ou menos. Então a gente seleciona outro. Pronto, aí tá bom. E o que é que a gente vai fazer agora? Vai selecionar a primeira parte e vir em Image, Crop. Clica com o botão direito em cima da camada, Duplicate Layer. E aqui em Document você vai selecionar um novo e botar como name F1. O que é que ele fez? Pegou aquele pedaço que eu selecionei, aquela imagem, e criou um novo arquivo com ela. Tá aqui. Eita, ficou FQ, mas é F1. E aí a gente volta no arquivo original, dá Ctrl Z. Agora a gente vai selecionar a do meio. E vai fazer a mesma sequência. Image. Eita. Image, Crop. Duplicate Layer. New. Vou botar aqui F2. E aí tem aqui, ó, a primeira parte, a segunda parte. E por fim, volta no arquivo original, Ctrl Z, seleciona a última parte. Image, Crop, Duplicate Layer, New, F3. E agora a gente pode fechar o arquivo original para evitar algum problema, né? Salvar sem querer e estragar a imagem. Então clica sem salvar. E aí, ó, cada pedacinho desse, se a gente for em Image Size, ficou com 279 por 557. O que é que eu vou fazer agora? Eu vou pegar essa primeira imagem aqui, Duplicate Layer, e vou inserir, selecionar como destino nossa imagem da simulação, que é o tríptico. Quando você vir aqui, ó, já está aqui. Então a gente posiciona ela aqui assim, mais ou menos. Ok? O que é que eu vou fazer? Eu vou apertar Ctrl, para quem tem Mac é Command, e clicar na camada. O que é que ele fez com isso? Fez uma seleção ao redor da camada. Aí eu vou selecionar a camada anterior que a gente tinha criado. E aí dá Edit, Fill, Foreground Color, Background Color, né? Pintou de branco. Então a gente pode até apagar agora essa da imagem que a gente botou aqui, que a gente não vai precisar dela agora não, então para não complicar, deixa aí. Pronto. Então a gente tem aqui um quadro branco com a exata dimensão do pedacinho da nossa imagem. O que é que eu vou fazer? Vou duplicar ele 2 vezes. 1, 2. E aí eu vou mover, distribuir aqui, ó. Dar um espaço para a borda. Aqui assim, talvez. Para a última agora. Para alinhar melhor, a gente pode selecionar as 3 camadas, ó. E clicar ter certeza que essa opção aqui está selecionada. E clicar aqui, ó. Para ele alinhar todos na parte superior. E nesses 3 pontinhos aqui vai alinhar todos igualmente por cento também. Então a gente tem certeza que essa distância aqui é igual a essa. E o que é que a gente faz agora? Vamos repetir lá os mesmos estilos que a gente criou na anterior. Então a gente pode simplesmente vir aqui, abrir aquele arquivo, que é esse aqui, ó.
clicar com o botão direito em cima da camada que contém os estilos e dar um Copy Layer. E aí a gente vem aqui no tríptico, e em cada moldurinha dessa a gente vem aqui, ó, em Paste Layer. Só que a gente não vai fazer assim, porque assim dá muito trabalho. Na verdade a gente vai pegar essas 3 camadas aqui, agrupar, apertando Ctrl G, ou se não clicando aqui, ó, Create a New Group. E aí ele pegou todas as imagenzinhas brancas que tinham dentro e já colocou no grupo. Vai duplicar esse grupo. Então aqui a gente vai renomear para moldura. E aqui a gente vai renomear para imagens. Ok? Esconde por enquanto a camada das imagens. E na moldura, no grupo da moldura, a gente pode colar o estilo. Paste Layer Style. E aí ele já aplicou individualmente para cada quadradinho branco. Só que como eu falei antes, ó, dependendo do tamanho da imagem, o size pode ter que mudar. Lembram que eu falei isso? Então como é que a gente muda isso? Dá 2 cliques aqui no stroke e altera o tamanho. Aqui assim, tá bom. Talvez menos, né? 9. E altera também o tamanho do preto. Acho que 14. Ok? Tá aí. E o que é que a gente vai fazer agora? A mesma coisa que a gente fez no outro. Vai rasterizar isso aqui. Cadê? Aqui, converte, não. Aqui, vai primeiro dar um Merge Group. Ó. E aí, o grupo, na verdade, virou agora uma imagem. Quando é uma imagem, você vai em Rasterize Layer. Quando é um grupo, é em Merge Group. E aí, com a varinha mágica, você vai apagar as partes brancas. Ok? Vai tornar a parte das imagens visível. Vai vir aqui em cada uma delas, transformar em Smart Object. E vai fazer a mesma coisa que fez no único. Vai dar 2 cliques aqui. Vai pegar a imagem 1. Duplicate Layer. Vai botar para nosso arquivozinho, que é esse aqui. Ok? Vamos se certificar que está lá. Tá? Salva. Fecha. Tá aí a primeira. Eita. Ficou ao contrário, né? A primeira, na verdade, era esse. Só vai mover aqui. Deixa eu refazer aqui. Porque na verdade eu botei a imagem 3. Então seria 3, né? Deixa eu duplicar aqui. Duplicate Layer. Vamos selecionar aqui. Agora tá certo. Vamos apagar essa, né? Que essa aqui é a primeiro. Salva. E agora sim. Tá aqui. Essa é a 3, vamos botar a 2, para ter certeza, a 2. Vamos fechar isso aqui para não ficar muita coisa aberta, o computador não ficar pesado. Vamos abrir a 2, que seria essa. Duplicate Layer. Layer 1. Tá aqui, ó. Salva. Fecha. Aqui. E agora vamos para a primeira. Que é aqui. Vamos pegar ela aqui. Duplicate Layer. Tá aqui. E aqui tá. Prontinho. Vou disponibilizar os arquivos para vocês. Qualquer dúvida é só escrever aí nos comentários ou me procurar nas redes sociais que a gente conversa por lá. Valeu!